Imagine que você está curtindo uma noite tranquila na sua casa, assistindo um filme de terror, comendo uma pipoquinha, bebendo um refrigerante. Até que ouve um barulho estranho e, com um pouco de medo, levanta para ver o que é. De repente, tem a impressão de ter visto um vulto passar bem rápido. E aí? Será que na sua casa tem fantasma? Ou é tudo fruto da sua imaginação? Afinal, você não viu nada de fato, mas percebeu alguns sinais bem assustadores. O risco fiscal é mais ou menos como esse fantasminha. Uma coisa meio intangível, que paira por aí e causa medo em muita gente. E esse medo tem, literalmente, um preço. Calma que eu vou te explicar melhor. Eu sou a Raquel de Sá e esse é o Descomplicando com a Rita. Vamos falar um pouco sobre esse fantasminha não tão camarada, o risco fiscal. Você provavelmente sabe que o Brasil já passou por algumas crises fiscais. Nos anos 80 e 90, por exemplo, o país viveu uma série delas, acompanhadas por uma hiperinflação que só acabou com o plano real. O risco fiscal convive com a gente há muito tempo e é, basicamente, o perigo e o medo de que situações como essa se repitam. Mas como isso poderia acontecer? Por meio, principalmente, do descontrole dos gastos públicos. A gente pode dizer que a percepção de risco fiscal é o risco envolvido em toda transação de empréstimos para o Brasil. Seja o devedor do outro lado, o governo ou uma empresa emitindo dívidas ou ações no mercado. Se os investidores entenderem que o Brasil é um bom pagador por controlar os seus gastos e ter uma dívida sustentável, o risco é menor. Do contrário, o risco é maior. Imagina você emprestar dinheiro para um amigo que você não sabe se vai te pagar. Você vai cobrar mais caro dele, né? Ou seja, você já precifica no quanto de juros você vai cobrar do seu amigo o risco dele não te pagar. Quer emprestado, mas tá com um monte de dívida na praça? Ok, aqui estão os meus juros altos. Simples assim. Tá bom, ainda não ficou muito claro, né? Vamos dar um passo atrás, então. Uma maneira simplificada de entender o conceito de risco fiscal é pensar em um orçamento familiar. Se uma família gasta mais do que ela ganha, ou tem de renda, ela pode pedir um empréstimo em um banco, ou seja, se endividar. Comprar com o cartão de crédito parcelado, por exemplo, é uma maneira de adquirir bens e serviços que não necessariamente teríamos o dinheiro para comprar de uma vez só. E para fazer isso, a gente pega emprestado do banco via cartão de crédito. Para o governo, é quase a mesma coisa. O orçamento da família, no caso, são as contas públicas. Se o governo gasta mais com bens e serviços do que ele arrecada com tributos, que eu, você e todo mundo contribui quando a gente paga os nossos impostos, ele faz o quê? Ele se endivida, assim como uma família. Mas aí que tá o pulo do gato. O governo pode se endividar muito mais do que uma família. Isso acontece porque ele pode emitir dívida soberana. E eu, você e todo mundo que compra títulos do Tesouro Nacional tá financiando o governo. Sabe o famoso Tesouro Direto? Pois é, ele mesmo. E quanto mais o governo gasta além do que arrecada e se endivida, maior a percepção de risco dos agentes de mercado. Eu, você, investidores brasileiros, investidores gringos. E quanto maior o risco, mais baratos ficam os ativos brasileiros. A nossa moeda, as nossas ações ou os próprios títulos do governo. E é nesse ponto da discussão que entra um questionamento que talvez você já tenha ouvido por aí. Mas o governo não pode simplesmente emitir mais dinheiro? Imprime moeda. Afinal, uma grande diferença entre o seu orçamento e o do Brasil é que, além de receitas com tributos e dívida pública, o governo também pode emitir moeda para pagar por bens e serviços que presta para a sociedade. O famoso imprimir um din-din. Então tá tudo resolvido, né? É só imprimir mais dinheiro, não tem essa de precificação de juros e a gente pode curtir a vida adoidado. Infelizmente, não é bem assim que funciona. A teoria econômica e a história nos ensinam que quanto mais dinheiro em circulação,
menor o valor dele. É uma questão de oferta e demanda. Se todo mundo está procurando a mesma coisa, essa coisa fica mais cara. Então, se tem muito dinheiro na praça, os comerciantes vão aumentar os preços. Afinal, por que eles cobrariam menos se eles soubessem que todo mundo tem dinheiro de sobra, quer o produto e pode pagar mais? Na prática, a grande quantidade de dinheiro disputaria os produtos existentes e o preço de tudo ia subir pouco a pouco, ou bastante rápido, se o processo de inflação já estivesse a todo vapor. Agora, vamos voltar para o caso daquele seu amigo que está precisando de uma grana. Imagina que, além de estar endividado, ele vai te pagar em uma moeda própria que ele mesmo emite. Ou seja, a credibilidade daquela moeda vem dele. Se ele sair emitindo mais e mais, rapidamente essa moeda vai valer menos. E no fim, você vai poder pagar menos coisas com o que ele te pagou. Sabendo que o seu amigo é espertinho, você cobra ainda mais caro. Amigos, negócios à parte, né? No Brasil de hoje, quando a gente fala de risco fiscal, ele engloba todo o risco que os agentes de mercado, ou seja, investidores de todos os tipos, colocam no preço para emprestar dinheiro para o país. E isso vale tanto para um título público e para a nossa moeda, quanto para ativos de origem de capital privado. Por isso, mesmo que uma empresa que tem ações à venda na Bolsa Brasileira não esteja gastando mais do que pode, o risco soberano, ou seja, do governo, servirá de base para a precificação de todos os outros riscos. Isso porque, como o governo emite a sua própria moeda, ele pode decidir aumentar a emissão para pagar a sua dívida, causando um aumento da inflação que afetaria toda a economia. Nesse caso, quando o investidor recebesse o retorno do seu investimento, seja ele em um título do governo ou qualquer ativo do setor privado, ele poderia valer muito menos. E então, investidores antecipam os riscos e precificam esse risco nos ativos. Por esse motivo, é que se fala tanto sobre as discussões vindas de Brasília. Gasto, orçamento, regra fiscal. Como os agentes de mercado vivem de antecipar movimentos e têm consciência do risco de que gastos excessivos podem acabar em pizza inflacionária, já antecipam tudo isso, ou seja, colocam o preço disso tudo na conta. E é por isso que questões como quanto o governo vai gastar no ano que vem, quais são as regras fiscais que vão ser criadas ou desfeitas e para onde vai o nosso nível de endividamento impactam muito os mercados. A gente consegue ver tudo isso no preço do dólar, na famosa curva de juros futuros e na própria movimentação do Ibovespa, ou seja, nos seus investimentos e no seu dia a dia. Por isso, fique de olhos e ouvidos bem abertos quando ouvir risco fiscal. Esse fantasminha tá sempre pairando por aí. E se você ainda não investe, pode acreditar que é bem mais simples do que você imagina. Assista aos outros vídeos do Descomplicando para entender mais sobre o universo financeiro e acesse riconect.rico.com.vc. Lá você encontra todo tipo de conteúdo que pode te ajudar nessa jornada. E para dar os primeiros passos, você vai precisar de uma conta na Rico. Ainda bem que é simples, rápido e 100% gratuito. Acesse rico.com.vc e clique em Abra sua conta. Até a próxima! Rico.